Então, novamente, vou agradecer muito, viu, doutora Vera, o convite que a senhora nos fez. A doutora Vera esteve lá na Anvisa, em Brasília, não sei se vocês conhecem, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu vou falar um pouquinho da organização dela, muito simples, muito rapidamente, para não tomar o tempo dos nossos painelistas e da coordenação. A pauta vai ser essa, né? Primeiro, a importância desse evento, a iniciativa oportuníssima, né? E, além do que, a água e a metrologia e tudo que eu vi, eu, lamentavelmente, só pude participar hoje. Mas o que eu participei hoje, desde cedo, enriquecedor pra caramba para todos nós. Os temas abordados ao longo de todo o programa, os participantes da maior envergadura, né, técnica, científica. Vou falar um pouquinho das definições, porque toda vez, né, Elizabeth e o doutor Valentim, que a gente vai falar de vigilância sanitária, a gente tem que falar um pouquinho de vigilância sanitária, porque boa parte, não é o caso dos senhores aqui, mas boa parte da população ainda não conhece muito bem, né? Quando fala de Anvisa, acha que é cartão de crédito, entendeu? Então, não é. Então, a Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o âmbito da vigilância sanitária, a água em vigilância sanitária, que é efetivamente o tema que nós vamos conversar um pouco, os laboratórios analíticos versus as normativas, estávamos um pouquinho antes falando sobre a 2914, e a água e as diferenças regionais e os desafios a superar e as nossas contribuições, tá bom? Mas é uma coisa bem informal, acho que a todo momento, pode interromper. Ok. Então, primeiro tem que falar da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela foi definida pela Lei 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica do SUS. E SUS não é só setor público. O SUS é o Sistema Único de Saúde, que abrange o sistema público e privado de saúde, de vigilância, e seja ela sanitária, ambiental, etc. Então, no papel, os meus colegas de Visa vão atestar isso também, é a melhor lei sanitária que o país, que o Brasil, a gente consegue observar no mundo, comparativamente com vários outros países, mesmo aqueles que têm um sistema público de saúde. No papel, a Lei 8080 é um orgulho para todos nós brasileiros. Lamentavelmente, ela ainda não saiu do papel em muitos lugares, porque nós temos mais de 5 mil municípios nesse país, o tamanho desse país, então ainda não deu muito para ela ser implantada efetivamente na maioria dos municípios. Mas ela é. Nós somos a vigilância sanitária, a Elizabeth, o doutor Valentim e eu. E aí, nós somos agentes do Estado. E agente do Estado só pode fazer o que está na fria letra da lei, né? Então, o tempo todo a gente só fala de artigo, de portaria, de resolução, de lei, de norma. A gente só fala disso o tempo todo. Porque nós, como agentes de Estado, só podemos fazer o que está na lei. O particular, que é aquele cidadão, aquela empresa, aquela instituição privada, se não for proibido, pode fazer. Mas no nosso caso, não. Então, por isso que tudo tem que estar lá, né? O artigo, o inciso, a portaria, etc. E aí, o artigo 6º da 8080, ela traz para a gente o que está de incumbência no âmbito do SUS, que vigilâncias que o SUS definiu. E aí ela definiu como ações de vigilância a sanitária, a epidemiológica, que é aquela que fala de tuberculose, hanseníase, malária, dengue, chikungunya, o ebola, que fala dos agravos, né? Os agravos, a epidemiológica. A saúde do trabalhador, e a ambiental entrou depois, e a assistência integral ao cidadão, inclusive assistência farmacêutica, ou seja, a obrigatoriedade do SUS de fazer dispensação de medicamentos para a população. É por isso que eu falo que tem algum lugar que o SUS ainda não está bem implantado, ok? Mas está trabalhando para isso, né? Muito bem. E aí, na 8080, no parágrafo 1º do mesmo artigo 6º, você tem a definição do que é vigilância sanitária. E ela é abrangente. Então, hoje de manhã eu ouvi o Dr. Valnir falando, de hora que você acorda até a hora que você deita, você tem a metrologia, né? A vigilância sanitária também. A vigilância sanitária vai antes do indivíduo nascer e depois que ele morre, porque a gente faz vigilância sanitária no cemitério, na funerária, no hospital, no parto. Então, a vigilância sanitária, ela tem ações que são primordialmente para a gente prevenir o risco à saúde. Então, o tempo todo, nós trabalhamos com a noção de risco, né? À saúde do indivíduo.
e diminuindo ou tentando eliminar. Eliminar é uma ideologia quer dizer, é uma questão que a gente colocou lá um dia a ser atingido, mas a gente não vai conseguir porque nunca você pode eliminar 100% o risco. Mas trabalhamos muito na prevenção e no sentido da diminuição dele. E a gente faz o quê? A gente tenta diminuir o risco e prevenir o risco de ações decorrentes do meio ambiente, da produção, a circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo o quê? O controle de bens de consumo, direto e indiretamente, que se relacionam à saúde do cidadão, certo? E o controle da prestação de serviços também. Então, é da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita. A vigilância sanitária, ela existia antes de 1999, antes da Anvisa ser criada. Antes era a Secretaria Nacional de Vigilância, ficava lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília. Mas era uma estrutura um pouco lenta para as necessidades da população. Então, toda uma modificação que aconteceu no mundo, de buscando resultados mais céleres para as questões da população, de modo geral, veio com a ideia, o Brasil incorporou a ideia de agência reguladora e, em 1999, com a Lei 9782, definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque ele já existia, cada estado, e criou a Anvisa. Então, hoje nós temos, a gente está lá na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma reguladora, e o Sistema Nacional. Quem é o Sistema Nacional? O Sistema Nacional é a Anvisa, são os Centros de Vigilância Sanitária estaduais, do Distrito Federal e municipais. Nós vivemos numa república federativa, então, com os estados com autonomia. Então, nós temos esses centros de vigilância sanitária, podem ser coordenações, ou superintendências, ou agências estaduais. Então, cada estado, dentro da sua legislação, pode definir a organização jurídica da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência. Além de os municípios também, nós temos agências municipais de vigilância sanitária no Brasil. Por causa que o ente federal não manda no estadual, o estadual não manda no municipal. A gente trabalha em pactuação e harmonização, mas não em dependência. Quem mais faz parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Os laboratórios centrais de saúde pública, que são os LACENS, 27, um por estado. O daqui de São Paulo é o Instituto Adolfo Lutz, e aí cada laboratório desse pode ter um nome. Então, aqui é o Instituto Adolfo Lutz, no Maranhão é o Instituto Oswaldo Cruz, em Goiás é o Cisneiros. Então, cada laboratório pode definir. E cada laboratório também pode ter uma organização jurídica, que pode estar subordinada à Secretaria Estadual de Saúde ou não. E aí, com isso, o senhor já começa a ver os pequenos desafios que temos a superar. Os municipais... deveríamos ter mais de 5.000 laboratórios municipais, mas não é assim que acontece. Nós temos laboratórios municipais de importância, mas não em todas as cidades. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é o INCQS, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, é um laboratório federal. O Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde. Então, todo esse arcabouço é que conforma o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Dá mais de 50.000 pessoas envolvidas nisso. Servidores públicos nas várias esferas de governo, ou contratos, ou cargos em comissão. Então, dá mais de 50.000 pessoas que a Anvisa tem que coordenar. E coordenar é ordenar junto. Então, a gente trabalha em parceria com os estados, ou os municípios, os laboratórios municipais, os laboratórios estaduais e o federal. De toda sorte, a minha área, gerência de laboratórios de saúde pública, é que coordena todos esses laboratórios. Públicos, oficiais e uma rede toda privada que a gente fiscaliza. Daqui a pouco eu falo. Muito bem. A 9782, ela definiu o sistema, tem muitos artigos, mas eu destaquei o 7º e os seus incisos, principalmente o 17, que é coordenar, entre várias coisas que a Anvisa faz, de competência federal, ela coordena as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de controle de qualidade, que foi o que eu falei anteriormente. O INCQS, os 27 laboratórios centrais de saúde pública, um por estado, e os municipais.
e eventualmente os regionais. Por exemplo, o Instituto Adolfo Lutz tem regionais, então ele tem regional de Marília, né, Campinas, tal. Então a gente coordena. Muitos estados têm laboratórios de fronteira, né, que estão lá para fazer análises, em sua maioria, de agravos. Então tem lá no Amapá, tem o Oiapoque, o laboratório lá no Oiapoque, a gente vai lá visitar. O Amazonas tem Tabatinga, Roraima tem lá em Pacaraima, e a gente vai fazer as fiscalizações nesses locais para verificar como é que estão as condições desses laboratórios. A Anvisa, ela se estrutura muito simples, uma forma bem simples, para todo mundo entender. Nós somos organizados lá em gerências gerais, é um modelo que veio do setor privado, justamente nesse escopo, nesse pensamento das agências reguladoras darem respostas mais céleres para as questões de políticas públicas. Então, você tem a Anatel, a Anael, a ANEEL, ANA, teve, né, diretor da ANA aqui na programação, né? Enfim, e a nós da Anvisa. E aí, as reguladoras podem se organizar de diversas maneiras. No nosso caso, nós nos organizamos por gerências gerais. Fomos buscar no setor privado esse modelo, porque gerente geral sempre resolve as coisas rápido, né? No setor público não é bem assim, né? Mas a gente está tentando. E nós estamos organizados em 5 macroprocessos finalísticos com 5 diretores. Os diretores da Anvisa, então, é uma diretoria colegiada, eles são indicados pela Presidência da República e sabatinados no Congresso Nacional, uma sabatina pública. Presentemente, nós estamos com 4 diretores, porque o diretor-presidente venceu o 2º mandato dele, eles têm um mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos por mais 3, venceu o 2º mandato do Dr. Dirceu Barbano, dia 10 de outubro. E um dos nossos diretores está acumulando, né, as competências e atribuições do ex-diretor-presidente. Então, nós nos organizamos assim, rapidamente. Uma diretoria que coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, todos aqueles vigilâncias estaduais, municipais, laboratórios, etc. Uma diretoria que fala do controle sanitário, né, porque é o que a gente mais faz. Uma diretoria que fala da regulação, nós somos uma autoridade sanitária. A Anvisa tem uma característica muito peculiar comparativamente à maioria das autoridades sanitárias dos países. Em muitos países, as autoridades sanitárias são a autoridade sanitária, mas não são reguladora. Então, você tem um instituto, um organismo que regula os produtos circulantes naquele país e o outro que controla as questões sanitárias. No caso da Anvisa, nós somos os dois. Nós somos reguladores e vigilância sanitária ao mesmo tempo. Então, nós exaramos normativas, são as nossas resoluções, guias, manuais, instrutivos, instruções normais, etc. É uma característica muito peculiar da Anvisa. Também temos uma diretoria para tratar de monitoramento do risco e uma de gestão interna nossa. Né? E com isso nós temos, então, 5 diretorias. O setor público é primoroso em arrumar sopa de letrinhas. Né? Em Brasília, então, só tem letrinha. Eu sou daqui de São Paulo, estou 9 anos lá. Para aprender aquelas letras foi difícil. Então, nós temos essas diretorias lá. Diretoria de regulação, do sistema, etc. Com os 5 diretores. Em 2010, nós começamos a nos preparar para os próximos 10 anos da Anvisa, que ela fez em 99, de verdade começou a funcionar em 2000, tá? Em 2000, e aí nós nos organizamos, nos preparando para os próximos 10 anos. E dessa organização, nós estabelecemos 12 iniciativas estratégicas. E a número 8 é uma muito importante, que a minha área toma conta, que é fortalecer a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária. Estabelecemos planos de ação com indicadores para a gente poder atingir metas, né, a serem atingidas. Estou acabando. A rede nacional, então, são aquilo que eu falei, o NCQS, 27 laboratórios, os laboratórios municipais e os credenciados, que são das universidades públicas. Existem análises que os laboratórios nossos não conseguem fazer. E teve um debatedor aqui que falou, temos um programa de monitoramento de implantes. E realmente, por exemplo, implante ortopédico, que são os produtos médicos, ainda não é o negócio dos nossos LACEN. Né? Então, a gente busca parceria com as universidades, principalmente as universidades que têm engenharia de materiais. E aí nós credenciamos esses laboratórios para que eles venham compor a rede como complementares. Nós vamos lá fazer uma fiscalização nesses laboratórios, auditamos, eles preenchem critérios e a gente edita uma normativa e eles podem fazer vigilância sanitária para a gente.
A gente espera o quê do laboratório? Isso, né? Confiabilidade, qualidade, controle do risco e biossegurança. A gente fiscaliza a biossegurança em OGM, organismos geneticamente modificados, né? Principalmente a minha área faz isso. Bom, aqui a variedade de produtos sob regime de vigilância sanitária, tudo, né? Tudo, medicamentos, saneamento, cosmético, agrotóxico, água, etc. A vigilância sanitária se organiza por produtos ou serviços, então produto está lá, alimentos, isso é pela 6360, de 1976, água, hospitais, clínicas, etc. As ações são descentralizadas. E a vigilância sanitária tem algumas características. Primeiro, as normativas que nós exaramos, seja no nível estadual, federal ou municipal, são compulsórias, ou seja, tem que cumprir. Nós temos um poder de polícia administrativa, então a vigilância sanitária pode ir lá, interdita, fecha, né? Prende, mais prende do que solta. Nós temos que usar um arcabouço técnico, jurídico, administrativo, porque não podemos prevaricar. Temos uma função histórica da vigilância sanitária como ação reguladora de Estado pelo mercado de consumo, né? A missão da vigilância é prevenir, eliminar o risco. O caráter é intersetorial e multidisciplinar, então nós temos profissionais de todas as áreas que compõem o sistema. O sistema é parte integrante do SUS e tem as esferas de gestão, aquilo que eu falei anteriormente. O federal não manda no Estado, o Estado não manda no município, tudo é pactuado, em fóruns do SUS de pactuação. A qualidade da água no âmbito da saúde. Então aí a gente tem água na indústria, e aí vem alimento, medicamento, cosmético, saneante, etc. A água de laboratório, os laboratórios analíticos, os laboratórios de análises clínicos, os laboratórios dentro das indústrias tem que ter uma água específica para eles, que a gente chama de água reagente laboratorial. Aí no serviço eu citei como exemplo a água de hemodiálise, que é uma questão muito sensível para a saúde pública. E nós temos uma outra lembrança que eu fiz, é o Regulamento Sanitário Internacional, nós temos que segui-lo, né? Nós somos signatários de todos os regulamentos sanitários internacionais. E uma questão importante são as embarcações. O Brasil recebe os navios de cruzeiro, em outubro começa, e a gente controla a água e os alimentos do navio também. Tanto a água utilizada dentro da embarcação, quanto a água de lastro, que é a água que é jogada no ambiente marítimo da costa brasileira. E eu citei o norovírus, porque em 2010 nós tivemos um surto de norovírus no Brasil, com 5.000 pessoas contaminadas. As normativas que a gente usa geralmente para a água, a 2914, que veio da 518, que está aqui o nome dela, as resoluções da diretoria colegiada, que são as nossas normativas, e aí é um problema porque cada uma tem um. Se é alimento, tem uma. A doutora Elizabeth vai falar, acho que de um monte. A saneantes, outra. Medicamento, outra, assim, né? Aí se é água natural, se é água envasada, se é água mineral, e tem a água dos laboratórios. E aí imagina um laboratório fazendo isso, né? Tem que saber todas. Os laboratórios do Brasil, eles fazem, são os laboratórios oficiais, os LACEN, que fazem, todos os 27 fazem análise de água, todos. Né? Águas de consumo humano. O que é uma característica interessante? Dependendo de para que a água vai servir, aí ele aplica a norma. Então, se é uma água para consumo humano, não interessa de onde ela foi coletada. Rio, cacimba, poço. É para consumo humano, então é 2914. É água de hemodiálise, então é 154. É água farmacêutica, então é assim. E aí, então, os laboratórios têm que estar com competência analítica, técnica, metrologia, etc. Né? Então, a água de consumo humano é 2914, a água de hemodiálise é RDC 154, com inúmeros parâmetros. Se a água é adicionada de sais, tem outra RDC. Se a água para uso de laboratório, grau reagente farmacêutico 1, 2, 3, 4, aí usa farmacopeia. Então, dependendo de a que se destina a água, o laboratório vai seguir uma normativa, guias, ou manuais, ou standard métodos, etc. As dificuldades analíticas que os laboratórios têm por conta disso, os nossos laboratórios. Primeiro, que são inúmeras legislações, inúmeras portarias, né, muitas normativas, muitos guias. Segundo, são os diferentes parâmetros. Nenhum laboratório consegue fazer todos os parâmetros. Não dá. E a gente nem trabalha com essa lógica. Então, qual é o problema? Alguns parâmetros são compulsórios, outros são só recomendados. E isso pode prejudicar o laudo analítico. O laboratório oficial não dá resultado, ele dá laudo analítico. E esse laudo, ele tem um valor técnico, científico, sanitário, jurídico e econômico. Então, quando um laudo analítico é exarado pelo laboratório e o produto foi condenado, ele envia esse laudo para a vigilância sanitária tem que tomar uma medida sanitária.
eventualmente até fechar aquele estabelecimento. E aí, lógico, é um estabelecimento com CNPJ, é uma empresa, ela vai fazer um recurso jurídico, e porque eventualmente ela vai ter prejuízo econômico. Então, o laudo analítico tem uma importância primordial para nós, né? Uma outra dificuldade na analítica que os laboratórios sofrem, no caso da água, por exemplo, é a extensão territorial do Brasil. Você tem diferenças geológicas no Brasil, consequentemente, você tem diferentes águas no Brasil, né? Eu estava comentando com os colegas antes, por exemplo, eu tenho a oportunidade de viajar a todos os estados do Brasil. Então, eu citei, por exemplo, duas coisas que a gente viu. Eu estive lá semana retrasada. Região Norte, lá tem um aquífero, que eles chamam de aquífero Airão, mas, na verdade, o nome dele é Alter no chão, que é uma água extremamente ácida 2 ponto alguma coisa. Tem excesso de alumínio, porque tem uma placa tectônica embaixo, que passa bem embaixo do rio Amazonas, que vem tudo, que tem excesso de alumínio, mas o excesso de alumínio é alumínio de verdade, né? Ferro pra caramba. Uma torneira lá dura assim, uma torneira do banheiro, qualquer lugar, dura 3 anos, por causa do excesso de ferro e alumínio que tem, né? Na água desse aquífero que é de toda a região norte. No Pará, por exemplo, tem uma questão muito séria com mercúrio. E aí, todo mundo pensou que era por causa dos garimpos, mas na verdade não é. O LACEN do Pará fez uma pesquisa e não era, é da água de lá. Tanto é que aí o IEC, que é o Instituto Evandro Chagas, que é um laboratório federal que está lá que é da Fiocruz, mas tem lá no Pará, que foi o que fez o vírus Ebola, a pesquisa para o Ebola, para a gente, ele é o laboratório de referência. Eles desenvolveram, junto com o Japão, uma pesquisa de mercúrio a frio, porque, né, quando começa a aquecer, o mercúrio primeiro que vai embora, né? Então, eles desenvolveram, porque é muito mercúrio na água do que vem do rio, da bacia, desse aquífero. Tem outro problema lá, que são os aspectos culturais. Em Manaus tem 35 mil poços perfurados pela população. Por quê? Porque a distribuição de água é um pouco deficitária pelo sistema de abastecimento de água. Então, é uma questão cultural. A população ribeirinha pega direto do rio a água para consumo, para beber, para cozinhar, para fazer tudo. Tá? E comparativamente com o aquífero Guarani, que é o nosso aqui, é diferente, né? Uma outra coisa que nós temos dificuldades analíticas são os processos administrativos, que tudo tem que ser adquirido por licitação, 8666. Então, equipamento, insumo, reagente, é meio complicado de fazer. E profissionais. E o sistema de gestão da qualidade que a gente trabalha, todos os 27 laboratórios têm o sistema de gestão da qualidade implantados, alguns mais robustos, outros menos robustos. E a gente trabalha na busca da acreditação. Nós temos um termo de cooperação com o Inmetro, para o Inmetro para a gente trabalhar o processo de acreditação com os laboratórios. Uma dificuldade sanitária é que, a partir dos laudos analíticos que os colegas fazem, eles têm que enviar para a vigilância ambiental e para a sanitária. E aí as duas têm que conversar para ter uma medida, né? Porque quem tem o poder de polícia é a sanitária. Então, as duas vigilâncias têm que conversar, né? E às vezes os tempos de conversa podem ser um pouco menos rápido do que a nossa necessidade sanitária. Isso é uma coisa que nós trabalhamos muito para vencer. O que a gente faz para minimizar isso? Nós da Anvisa, a gente coordena a rede nacional de laboratórios, a gente envia incentivo financeiro, repasse financeiro para os 27 laboratórios e para os municipais. A gente tem programas de capacitação e treinamento para todos eles. A gente tem programas de acreditação e trabalhamos com o Inmetro nisso muito proximamente. A gente tem programa de pré-qualificação do OMS, nossos laboratórios são avaliados pela Organização Mundial da Saúde também. A gente tem normas sanitárias que servem tanto para o setor público quanto para o setor privado. Nós integramos com organismos internacionais, com todas as autoridades sanitárias, o CDE, a gente tem assento na CBE, a gente tem assento na ONU, a gente tem assento na OMS, para discutir questões da água e questões dos outros produtos. E nós estamos muito integrados com os organismos nacionais, aí o Resago é um exemplo, o Inmetro, a Remesp, etc. A gente já fez curso com a Remesp, nós assistindo os cursos, excelente. E o que a gente entende que nós temos que superar é a aproximação cada vez maior com os organismos, as entidades e as representações, os estados, a integração com os saberes todos e a harmonização de conhecimento, que é múltiplo. Esse tema é múltiplo, a metrologia é múltipla,
Né? Os senhores estão aqui desde o começo, viram isso. E, né? A responsabilidade que tem que ser compartilhada, então, é a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. São muitas responsabilidades compartilhadas e a gente tem que conversar muito para saber até onde um vai, até o outro, onde o outro pode ir. E a busca do bem coletivo, que a gente está aqui para buscar o bem coletivo, né, da população brasileira. E de todo mundo que frequenta o território nacional. Uma avaliação do OMS aqui, eu me lembro que os avaliadores estavam lá, a gente estava acompanhando, e tinham alguns auditores da Bélgica. Eles vêm de vários países. E aí nós estamos apresentando, nós levamos em Minas Gerais. Minas Gerais tem quase 900 municípios, né? Minas Gerais. Aí eu estava traduzindo para o auditor, eu falei, quantas Bélgicas cabe em Minas Gerais? Né? Para ver a grandiosidade do nosso país. E aí o que eles saíram de várias recomendações e algumas considerações. A primeira foi, parabéns por esse SUS, hein? Aí a gente falou, obrigado, a gente está tentando, ainda não conseguimos não. Então é uma mensagem que a gente sempre dá, fala, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. A gente agradece muito a doutora Vera, que todo mundo junto é melhor que todo mundo separado, né? E aqui é o contato lá da minha gerência. Gerência Geral de Laboratórios, está lá o nosso e-mail, telefone. A gente está sempre à disposição, sempre que... A gente sempre atende, a gente sempre fala, alô, pois não, o que, né? A gente pode até demorar um pouquinho na resposta, né? Mas a gente sempre dá. Muito obrigada.